Você sabia que nós teremos desde 2012 um período de 1000 anos de felicidade completa, muitas alegrias e muitas felicidades? A pergunta é: como conseguir, né, essa alegria, essa felicidade dentro dessas atribulações todas que a gente está vivendo e que parecem nunca acabar? Boa noite, sejam bem-vindos. Nós vamos hoje conversar sobre alegrias e felicidade. E quais são os 3 pontos básicos para que a gente possa alcançar esse estado de alegria e de felicidade? Sejam todos muito bem-vindos. E ao iniciar o nosso trabalho, eu quero que a gente se dirija um pouquinho ao interno e emita esse desejo sincero de estar sempre aprendendo, sempre buscando informações e sempre consultando o nosso interior para que a gente consiga cada vez mais cultivar esse estado de alegria e de felicidade. Porque, na verdade, o que mais a gente quer realmente é ser feliz. É ou não é? Assim, nós, hoje, em meio a tantas atribulações e esse sentimento que dá, né, dentro de nós, que brota aí, que parece que não tem jeito, entra dia, sai dia e a gente continua aprisionado, né, dentro de casa e tantas coisas cerceadas e tantos encontros que a gente poderia estar tendo e não está, enfim. Quantas situações nós estamos vivendo e que nem sempre nós estamos sabendo administrar. E isso tem roubado a nossa serenidade, a nossa alegria. Eu não digo de todas as pessoas, mas de muitas delas. Assim, o mínimo que a gente pode fazer é se dedicar, né, todos os dias, nem que seja um pouquinho, a procurar entender todas essas questões, tudo que está acontecendo, a procurar também a entender as nossas próprias reações, o que brota dentro do nosso ser, nossas dúvidas, nossos anseios. Tudo isso pode ser elemento de perturbação ou de libertação. Nós vamos escolher sempre, né? Assim, esse momento tão delicado, né, ao mesmo tempo tão assim rico e fértil, está nos convidando a uma série, sim, de reflexões, né? E uma série de descobertas, porque se nós refletimos sobre tudo com esse coração aberto e com essa mente aberta, né? As duas coisas, nossa mente e nosso coração abertos, provavelmente nós vamos passar a entender tudo muito melhor. Especialmente se nós pesquisarmos, porque pelas pesquisas, pelas análises, pelas reflexões, intuitivamente a gente também tem uma compreensão, né? A gente recebe informações via intuição. E assim nós estamos aí com esse período muito fértil, muito rico, e nós precisamos tirar partido dele. Chega de sofrer, não é, pessoal? Chega de atrapalhos, chega aí de tanta ansiedade. As pessoas estão assim bem repletas de medos e de angústias, e é isso mesmo que a gente está precisando de encarar, né? Então eu tenho aqui uma série de anotações que eu andei pesquisando sobre essa questão e eu descobri tanta coisa legal, né, que eu quero passar para vocês, né? Como eu tenho dito sempre, quando eu explico sobre a questão numerológica, né, quando eu falo de um mapa numerológico, eu explico que o universo é organizado. Ninguém nasce aqui, a Deus dará, não. Existe um plano para cada ser que nasce. Por quê? Existe um universo funcionando e todos que aqui vivem, desde o pozinho cósmico menor, o menor bichinho, né, até a criatura mais gigantesca, todas têm um plano, todas têm uma função dentro do todo, e isso cria harmonia e isso cria evolução. Então há um todo, né, de seres, de organismos vivendo e trocando entre si informações e experiências e tantas coisas, e isso vai gerando a evolução, né?
Assim é tão interessante a gente entender isso, por quê? Porque para entender que esse momento agora é para a gente estar muito alegre, muito feliz, apesar de tudo, nós precisamos de entender o motivo. Para tudo tem um motivo, né? Então o universo é organizado. Esse universo foi criado, né? E por etapas, então teve a etapa mineral, teve a etapa vegetal, depois teve a etapa animal, até que chegou o ser humano também a fazer parte aí desse reino, né? Sendo que o ser humano também passou por todas essas fases, né? Aquela fase primitiva, depois já aprendeu um pouquinho, depois já aprendeu mais, aí ganhou emoções, depois ele ganhou inteligência. E a gente está finalizando um ciclo de desenvolvimento de inteligência. Aí, o que acontece? Acabando, então, o período do desenvolvimento da inteligência, que ao que parece a gente chegou nessa questão tecnológica assim tão avançada, agora é hora de passar para uma outra fase, que é uma fase acima da inteligência. Então, vocês veem, pela inteligência, nós podemos julgar todas as coisas, conhecê-las, pesquisá-las, né? Os pesquisadores, eles dissecam tudo ao máximo, até os organismos vivos também, para poder descobrir como funcionam, né? Então a inteligência, ela é pesquisadora, ela quer saber e ela quer descobrir todas as coisas. Mas a gente não morre na inteligência, não. Há algo além da inteligência. Então a inteligência nos traz conhecimento, né? A gente aprende a julgar todas as coisas, a conhecer todas as coisas. Mas a gente tem que pular desse nível, a gente precisa aprender também a amar todas as coisas. E não é que a gente está agora, nesse momento, então muito belo isso, né? E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso aí. Então, quando a gente nasce aqui na Terra, todos nós, a gente vem com uma personalidade, né? Pegando o gancho da numerologia, todo mundo tem o seu perfil, né, vibracional, que é a sua personalidade, que a gente vibra em 3 faixas. A nossa personalidade vibra em 3 faixas. Muito interessante, né? Uma que pensa, uma que sente, uma que faz. Então vocês veem a inteligência, vocês veem a emoção e vocês veem o corpo físico, né? As mãos, as pernas. Então, muito interessante a gente saber que a gente tem 3 partes, né? O perfil, a nossa personalidade, a nossa alma, o nosso ser aqui na Terra, animando este corpo. Então, são essas 3 condições aí, né? Super interessante isso, porque essa personalidade, essa alma, ela por si só, ela é cega. Né? Ela conhece o que os olhos dela mostram para ela, o que os ouvidos mostram, o que os órgãos do sentido trazem, o que ela percebe e o que ela cogita intelectualmente a respeito. Isso todo mundo acho que entende, né? Assim, então a gente é inteligente, vibra numa faixa, cada um vibra numa faixa, né? E essa inteligência, ela se mostra de uma forma, os outros a veem de uma forma, então é a maneira como a gente se dá a conhecer, né? Se dá a conhecer, é a imagem que eu tenho e também a maneira que eu uso para me expressar e para me comportar. Então, estou aí em 3 fases na minha personalidade, no meu ser. Muito interessante isso. Mas se eu ficar apenas vivendo pelo meu raciocínio, pela minha lógica, pelo meu sentimento, né, e pelas minhas experiências terrenas, eu sou limitada, né? E o que aconteceu, né, lá na raça adâmica, quando Adão foi gerado, a raça adâmica foi gerada, que veio homem e mulher, porque antes os seres eram únicos, né? Eles eram andrógenos. Aí, quando veio a raça adâmica, homem e mulher, então separou masculino e feminino, e daí precisou de haver, então, um intercâmbio, né, masculino e feminino, para que a vida, então, se transformasse em uma novamente e os frutos desse começassem a surgir. Assim a humanidade se desenvolveu, né? Mas o que é interessante nisso?
nascendo masculino ou feminino, cada ser que nasce nessa terra, cada criatura, ela não é só uma personalidade. Na verdade, quem nasce é a divindade. Então, cada um de nós é a divindade que nasceu neste corpo, com este nome e com esta missão para eu cumprir, né? Aí, no decorrer do tempo, tanta coisa aconteceu. O ser humano, utilizando a sua inteligência egoisticamente, começa a gerar sofrimento sobre a terra, porque aí começam os abusos, né? Então, lá no princípio, o povo muito troglodita, né? Brigando por causa de comida, então matavam por causa de comida, né? Abusavam das mulheres, das crianças e dos animais, né? No nível da sexualidade. Isso foi gerando muito sofrimento e muitos problemas, né? Porque aí um mata o outro mata um. E assim, cada ser que nasce na terra, a divindade nasce lá, debaixo de uma personalidade. A personalidade que tinha que estar embaixo da divindade. Mas o que acontece? A gente abre o olho aqui, a gente não está sabendo de mundo espiritual e nem de divindade nenhuma. A gente sabe o que a gente vê, o que a gente ouve, né? E o que a gente vive. Agora vocês imaginem, a nossa mente administrando tudo, a gente tem revoltas, a gente tem medos, não é? A gente tem preocupações, a gente se enche de dívidas, se enche de problemas, adoecimentos. Oi, Cláudia. E aí como que fica? Quando a gente se ajunta com o outro, né? Faz esse uma só carne, vem uma criança, vem um filhinho, 2 filhinhos, 3 filhinhos, o código genético está trazendo tudo isso para nós. Então, cada criatura que nasce, a divindade nasceu lá para ver se pega esse código genético e resolve todas essas coisas que estão ali. O código genético é um pacotinho de problemas desde lá do começo, que a divindade vem com ele para resolver, mas a nossa mente não entende nada disso e continua repetindo os padrões indesejáveis. Isso é o sofrimento sobre a terra. Eu acho que fica bem claro para entender, né? Vocês podem colocar aí, por favor, perguntinhas, né? Se acharem que não dá para ficar muito claro. Então, isso que acontece conosco, a gente está sempre à volta com sofrimentos e não consegue resolvê-los, porque a gente não deixa a divindade que está em nós assumir o posto e inspirar para nossa mente o que fazer com cada dificuldade dessa. Porque se eu paro, eu falo, nossa, aqui a briga familiar está muito grande, né? Aí como vou mexer com isso? Como vou lidar com isso? É perfeito, né, Cláudia? E é exatamente isso. A minha inteligência, ela não acha muitas respostas. O que a gente faz normalmente? A gente fica de bico, a gente se ressente, a gente briga, troca amabilidades, né, entre aspas. E nem sempre a gente resolve as situações. A gente vai dormir um para um lado, outro para o outro, e aquelas coisas ficam lá, o tempo ajuda a esquecer, mas não resolveu. E assim, desde criança, a gente passa por tanta coisa. E hoje a gente está aí com o coração carregado, né, de sofrimentos, a mente enlouquecida porque não sabe lidar com tudo isso, e a gente sendo pressionado para aderir ao novo tempo. Por quê? Olha só o que eu descobri. Em 28 de setembro de 2005, a humanidade entrou sob o comando da 32ª Ordem, administrando aí todo esse contexto universal e aqui na Terra também. E a partir desse tempo, a gente está tendo uma outra condição. Esse tempo duraria 7 anos, então 2012 entraria a 33ª Ordem. 33 na numerologia é o número da divindade. 33 foi a idade que Cristo morreu para a vida material. Isso significa o quê? Que a gente já entrou no tempo da divindade. Então, o tempo da mente acabou. Não quer dizer que a gente vai ficar sem a mente. Quer dizer que a nossa mente deve se submeter à orientação divina. Aí,
como que nós fazemos? Porque a gente está num momento que a gente não está conseguindo estar ligado com a nossa mente, aliás, com a nossa divindade interior, né? Algumas pessoas já começam a fazer esse contato, por isso que aqui o nosso trabalho é mais consciência, para a gente adquirir a consciência superior, para lidar com as nossas coisas da vida, pegar, né, aquelas coisinhas lá do código genético e passar o pé nelas imediatamente, já acabar com elas e passar a vibrar apenas pela a influência da divindade. Então eu pergunto a vocês, será possível a gente já ter dado esse salto? Então, o que aconteceu? As coisas já mudaram. Pode olhar que o sol nasce mais branquinho, pode olhar que o entardecer às vezes é alaranjadésimo, que não era, às vezes ele está o céu completamente roxinho, né, um lilás bem forte, o entardecer anda tão diferente, está tudo diferente. Eu não sei se todo mundo percebe as transformações, mas quanto mais uma pessoa estiver espiritualizada, mais ela vai perceber, porque mais ela está mudando, então, saindo do seu arcabouço mental e aderindo ao arcabouço espiritual. Então, o que é a espiritualidade? É eu amadurecer, é eu passar do meu período mental para o meu período espiritual, né? Para o meu período até mais do que o espiritual, o divino. Então, o que acontece? O que é o ser divino? O que a divindade é? Ela é pura alegria, ela é pura felicidade. E a gente terá, então, durante 1000 anos, muita alegria e muita felicidade. Então, o que está acontecendo hoje? Tanta tribulação na Terra. É o trabalho de parto, né? Porque todas essas coisas estão sendo resolvidas agora. Então, cada vez mais a gente está sendo bem pressionado para soltar de vez todas essas coisas do nosso passado e assumir de vez a polaridade divina. Subir, então, né, da mente para a polaridade divina. Na verdade, o núcleo é aqui, né? O sentimento amoroso, ele se expressa aqui no nosso coração, mas seriam as duas coisas atuando em conjunto. Que o meu pensamento não mande mais no meu sentimento. Agora é o meu sentimento mandar no meu pensamento. Que isso até veio sendo feito, mas o sentimento de vingança mandando no meu pensamento, vai lá, mata ele, vai lá, né? Deserda ela, vai lá, passa a rasteira nele, vai lá, vinga dele. Então, enquanto nosso coração estiver repleto de maldades, né? De não me toques, enfim, de desarmonias, eu não vou ordenar que o meu pensamento seja positivo e maravilhoso. Então, o que eu vou criar para a minha vida? Mais inferno, mais inferno, mais inferno. O que a gente está assistindo hoje? Pessoas enlouquecidas. Muitas pessoas completamente neurotizadas com tudo que está aí, né? E não conseguem viver e ter alegria. Ora, a alegria não é para a gente buscar do lado de fora, é para buscar do lado de dentro e irradiar para o lado de fora. Opa! Isso está disponível para nós agora, mas eu preciso ter essa grandeza de falar, nossa, estou com raiva do fulano, e falar, mas eu também não quero mais ficar com raiva do fulano, deixa o fulano para lá. Ah, mas também eu não quero amar o fulano. Hoje mesmo eu ouvi isso. Não quero saber nunca mais, não quero nem ver, quero que morra. Aí eu regalei o olho e falei, nossa, quer que morra? Cuidado que você morre na semana que vem, né? Porque eu desejando que alguém morra com essa força, eu estou desejando a mim mesma, não é? Porque o outro é parte de mim. Eu esqueci de falar esse pedaço. A divindade é a mesma que nasce em todo mundo. Então a gente tem essa ilusão de separação, mas nós somos um só, né? Nós somos um só, a vida é única, tanto que se a gente entrar numa nave espacial e olhar lá de cima, a gente vê um planeta.
A gente não vê lá a Cristina, o Cláudio, a Dandara, né, a Catiúcia, a gente não enxerga nenhum. A gente vê um todo, o planeta. A gente é parte do planeta, a gente é parte da divindade, a gente é parte dessa alma imensa que está aí, né? E cada ser humano separado é uma ilusão, é uma experiência, né, que a divindade faz em variados setores da vida. Então vem nessa raça, vem nessa família, vem nessa estatura, nessa cor, com esse código genético aqui. Esse pacotinho tem câncer para morrer, tem diabetes lá no meio do caminho, né? Tem ou não. Não era previsto nada disso. A gente vem com o pacotinho para resolver e nós podemos vencer todas essas coisas que estão lá no código genético e não ter nada disso, se a fizer o que está programado lá. Então essa é a coisa maravilhosa de se conhecer o mapa numerológico. Você vem com o pacotinho para resolver e não precisa sucumbir. Então, se está lá marcado, vai morrer de câncer, é só se eu não resolver aquilo que estaria me produzindo o câncer. Então, eu ouvi hoje, não quero que morra. Então, vamos parar de desejar que morra, para que eu não morra no lugar, né? Ou não venha a morrer pelo desejo que a pessoa morra, porque o que sai de mim vai piorar lá e vai me trazer o retorno. Foi isso que a gente não descobriu, mas que ainda está em tempo de entender e soltar agora. Agora não dá muito mais tempo de ficar fazendo análise, né? Psicanálise, terapias longas. Não, agora é você entender e soltar. Entender e soltar. Entender e soltar, né? Eu preciso escolher, eu continuo com o pacotinho pesado e agindo de forma a não resolvê-lo, ou eu já vou soltar de uma vez esse pacotinho, porque não é para eu passar para a próxima fase com ele mais. E outra coisa, se eu nesse momento pego o meu pacotinho e falo para ele, muito obrigada, né? Tudo bem agora, está tudo certo, fica com Deus, tchau, porque eu vou seguir à frente. Quando eu solto esse pacotinho com esse sentimento, vou seguir à frente com alegria, com contentamento, feliz da vida, porque agora eu tô leve, esse pacotinho para de ser um peso. Então a gente cura o passado também. Não precisa eu fazer terapia regressiva para ir lá no passado, me curar lá no passado. Não precisa disso. Precisa agora eu entender, opa, existe aqui um núcleo de ira, um núcleo de impaciência, um núcleo vingativo. Não quero mais. Eu agora estou aderindo ao estado de alegria e de felicidade. Então, quando eu faço essa adesão, que eu faço essa escolha, esse automaticamente para de existir. Olha, é simples? Não é? É bom? O que vocês acham? Dá certo? Será que nós vamos experimentar isso? Ou vai entrar aqui e sair aqui? Né? E o tempo já virou e a gente continua nos moldes da mente. A mente é vingativa, né? A mente é olho por olho, dente por dente. Até a questão da justiça a gente tem que passar acima da justiça, porque o amor, ele não se importa se a pessoa matou ou roubou, sabe? O amor, ele entende que ali estava um nível baixo de entendimento e de evolução, e o amor deseja, então, que essa criatura suba. E se eu subo, ela vai subir também automaticamente pela minha própria elevação. Assim é que né? Nós vamos nos compreender, então, como seres capazes de fazer esta cura, tão logo a gente se decida a fazer. É uma coisa simples. É fácil? É fácil a partir do momento que eu falo, nossa, eu ando super impaciente, mas só tem uma solução, eu me tornar, que foi a cura que eu consegui cuidando da minha mãe, né? Então, no meu mapa lá, eu tinha que ajudar pessoas. Quem era meu pai e minha mãe, né? Cuidei durante 9 anos.
E o legado que isso me deixou foi o quê? Eu venci a impaciência. Então veio no meu pacotinho a dificuldade, eu ter que suprimir a minha vida para cuidar de alguém, e nisso eu consegui curar a impaciência. Olha que belo, né? Atualmente eu tenho conseguido vencer também essa coisa de falar de arranco, que é da minha família, né? E muitas pessoas desse negócio de explodir, de falar de arranco, de dar bronca. Então, quando a gente se conscientiza do pacotinho, a gente fala, não, mas eu prefiro ser feliz e alegre, então a gente escolhe que vai vencer esse padrão do falar de arranco, do padrão de condenar, né? Do padrão de julgar. Nossa, não é muito bom? Oi, Raquel, isso mesmo, que bom que você achou ótimo. E a gente tem que achar ótimo. Isso está disponível para nós agora, porque a gente já está na faixa da alegria acima de qualquer situação. Basta que a gente entre nessa onda, que a gente se sintonize com ela. E o restante vai desaparecer. Mas isso não pode ser intelectual. A partir de agora, então a Cristina falou que é a época de Deus e que Deus está em nós e que eu posso. Isso, enquanto for só a inteligência, está só me indicando o caminho, mas ainda não é o caminho, né? Cris, podemos então mudar o nosso pacotinho, o que vem com a gente quando nascemos? Podemos mudar a nossa missão? Por exemplo, um ser humano que perde a vida prematuramente, já estava escrito? Eu creio que não. Sabe por quê? Que já estava escrito, né? Quando uma vida interrompida, a gente atraiu aquela situação por algum motivo, né? E por quê? Porque nos foi dado, até esse tempo que a gente está saindo dele, pelo menos 80 anos garantidos para a gente resolver o pacotinho. E você que já conhece seu mapa, você viu que tem o primeiro ciclo, o segundo e o terceiro. Em cada ciclo desse, com a nossa existência, a gente teria que resolver aqueles pacotinhos lá daquela ocasião. Mas o que a gente andou colhendo? Acidente, perda financeira, enfermidades. Elas só aconteceram porque a gente não curou o pacotinho, né? Então nós podemos transcender sim o nosso programa, mas desde que eu o cumpra integralmente, eu automaticamente já o transcedo. Por isso a importância da gente conhecer o nosso plano. Então eu, Cristina, né, se eu nasci para ajudar o mundo a ser reorganizado, reestruturado, espiritualmente, que é o que eu faço com o projeto Mais Consciência, e isso redunda em uma vida material mais reorganizada. Assim que eu comecei a cumprir essa tarefa, foi que as minhas dificuldades começaram a desaparecer. Quer dizer, aquele pacotinho lá que estavam cheio de coisas, eles são redimidos pela prática correta da energia. Olha que belo, não é? Então, sua vida empacou, a primeira coisa que você vai fazer é começar a ajudar os outros, do jeito que puder, né? Para você poder ter o seu pacotinho redimido. E, ao mesmo tempo, se puder conhecer quais são as suas frequências vibratórias, que você tem que vibrar no positivo, para que serenamente a sua vida seja uma resolução de pacotinhos, é preciso o autoconhecimento, né? Então, nós temos que ter essa disponibilidade de falar, pô, caramba, o que está acontecendo? O que eu estou fazendo de errado que eu preciso fazer certo? Isso é maravilhoso, mas muitas pessoas, elas não entendem isso e elas não gostam desses assuntos, mesmo porque isso era oculto, né? E muitas religiões, elas proibiam as pessoas de ter acesso ao conhecimento esotérico, porque é um conhecimento que liberta, que explica. Só que o que aconteceu? Desde esse 28 de setembro aí de 2005, os segredos, eles começaram a ser liberados para a humanidade. Começaram a ser liberados e muitas pessoas começaram a captar isso intuitivamente. Mesmo antes, eu me lembro lá na minha faixa dos 33 anos, que foi quando meus problemas começaram, né? Porque eu não tinha entrado no desenvolvimento da consciência, conscientemente estava mantendo o padrão emocional lá de antes, intelectual. Olha que interessante. Mas quando eu comecei a me desenvolver,
que já foi ali depois de 88, que também em 88 aconteceram coisas para atrelar o desenvolvimento, né? Eu comecei a receber imagens na minha mente. Então, eu recebi uma imagem, primeiro assim, vem a linha, né? De repente dá uma bolsona assim, volta e continua. Eu não entendi o que isso queria dizer lá, mas isso estava me comunicando. Hoje eu entendo os símbolos, né? Tanto estudo, eu já entendo. Então, a existência espiritual acontecendo, de repente a gente entra num bolsão, que é a vida material. E a gente esquece da trajetória, sabe? E fica preso ali naquela bolsa. Então, a vida humana é um sonho. A vida material é um sonho. Ela é esse bolsão. Quando a gente nasce, a gente está preso ali. E a divindade fica presa ali também. Como que a divindade fica presa? Como eu falei com vocês, né? A mente assume e esquece que tem lá uma intuição. Muitas vezes a consciência, a intuição fica lá, né, cutucando a pessoa, mas ela não ouve, porque ela quer seguir a vontade dela. Então a gente se tornou arrogante, a gente não escuta o que a consciência diz. Todo mundo sabe que não é para matar, que não é para roubar, que não é para adulterar, né? Que não é para fazer falcatrua. Todo mundo sabe, mas o povo não importa muito não, porque quer seguir a própria vontade. Eu quero aquela mulher de qualquer jeito e seduz até ela ceder. Né? E a mulher é casada, e ela é bem casada, ela tem família, ela é sincera, mas a pessoa fica ali até que consegue. Então essas coisas têm que ser corrigidas. A gente tem que compreender que a gente está preso nesse bolsão de ilusões, né? Por isso a gente sofre, porque uma traição traz sofrimento. Quantos casos vocês conhecem de marido que mata o amante da mulher? Ou a mulher que mata a amante do marido? Né? Quantas pessoas? Aí eu ouvi o caso assim, a terapeuta atendendo a pessoa e ela falou assim, sabe o que eu fiz? Eu ajudei o meu amante a matar o meu marido. Então olha só, o terapeuta ouve uma coisa dessa e quantas coisas ele pode ouvir? Ou um sacerdote ou uma pessoa confidente, né? Como é que faz? Isso, então, é a nossa parte humana sufocando a parte divina, que está lá contando que não é para fazer, né? Mas a gente faz a si mesmo. Então, o pacotinho vai aumentando, e nasce gente, os pacotinhos estão lá para serem resolvidos, né? Acabou isso, gente. Acabou. Essa época acabou. Então, o que nós precisamos entender? Que a gente vai seguir, né? Neste planeta apenas os que aderirem, então, passarem acima dessas vinganças, desses medos, dessas preocupações, medo da doença, a dívida, sair disso tudo e começar a vibrar na frequência da alegria, na frequência da confiança, né, da felicidade, porque aí a gente vai sair desse sonho ruim, sabe? A gente vai ficar na polaridade divina. E a polaridade divina não está preocupada se matou, se roubou, Deus não está preocupado com isso. Quem está preocupado é a gente que se julga, a gente que se condena. Ah, Cristina, mas não é para fazer isso. Não é mesmo não, né? Mas não é o castigo, a prisão que vai me corrigir, é a bondade e o amor. É uma conversa serena, né? Então a pessoa acolheu a outra, né? E não questionou, não julgou, não condenou. Sabe o que aconteceu? A pessoa cresceu, se libertou. É isso que a divindade quer. Ela não quer castigar ninguém. Ela quer que todos venham para a sua glória de alegria e de felicidade. Então essa pessoa que se acusou perante uma outra humana, como ela, e de uma forma tão natural e tão sincera, ela saiu daquilo. Ela saiu daquilo e deixou aquilo para trás e nunca mais vai fazer. Quem é que vai condenar? Não sou eu. Ninguém, porque ela se redimiu, né? Ela se redimiu. E dali para frente o que ela vai fazer? Ela vai vibrar alegria, contentamento e ajudar os demais a ter uma vida boa. É isso que o divino faz, né? E a nossa mente humana não faz, a personalidade não faz. Então, ou a gente sobe, né, da mente para o espírito e daí para o amor divino, ou a gente não vai continuar aqui na Terra.
Então, tantas mortes acontecendo, não quer dizer que todo mundo que está morrendo hoje é por causa que não vai ficar, né? Não vamos acusar ninguém, nem condenar ninguém, isso somente Deus sabe. Mas o fato é o seguinte, quem está tranquilo, sereno e alegre não está pegando doença nenhuma não, tá gente? A gente vai entender isso. E se eu fico alegre, confiante, feliz, eu subo a vibração do outro. Então, tudo isso que eu estou falando aqui, ó, são 9 me ouvindo, né? Depois, algumas pessoas vão ouvir também, porque nem todo mundo pode estar presente agora. Então, se eu alcanço 50, se eu alcanço 60 ou 70, que depois eu levo lá para o YouTube também. Olha, 70 pessoas têm família, têm amigos, né? 70 pessoas ouviram. E também o ar, ele leva. Tudo que eu jogo no ar faz o outro crescer ou descer, dependendo do teor daquilo que eu jogo. Então, não é maravilhoso eu saber disso? Né? Porque cada momento que vocês têm 1 hora me ouvindo, eu tenho 1 hora com a oportunidade de falar. Se nessa 1 hora eu estou julgando coisa que faz o seu coração abrir, a sua mente se aquietar e se submeter ao divino que está em você, eu trabalhei para a humanidade avançar nesse momento dela agora. Cada ser humano que fale algo bom para alguém está promovendo a subida do todo, mesmo porque somos todos um. Nós estamos no na mesma bolha de ar. Todo mundo respira o mesmo ar. Então, tudo que eu jogar no ar afeta a todos. E se a gente aumenta, né, esse número de pessoas que está jogando no ar coisas boas, nós vamos apressar essa transição e essas coisas ruins elas vão mais rapidamente terminar. Então, esse é o motivo da gente estar fazendo esse trabalho. Eu sou muito grata que vocês estão aí me ouvindo. Repito, não sou a dona da verdade, posso estar passando alguma coisa um pouquinho diferente do que é de fato, mas não tem importância. Se o que ficar do que eu passei suscitar em vocês um desejo de saber mais e de subir na escala evolutiva, eu cumpri minha missão, né? Mesmo porque eu repito também para vocês, não acreditem em ninguém, porque está assim de gente passando informações e muitas estão indo de forma errada. Receba, analise, deixa a sua intuição te falar, isso aqui eu não vou querer aceitar não, porque não combinou. Alguma coisa nisso está estranho, né? Então, por isso, vamos seguir a intuição. Sempre que ouvirem coisas, deixe o seu coração te contar, isso faz sentido, isso me alegra, isso me engrandeceu, o meu coração gostou, né? Deixa a sua intuição te contar, porque se não gostou, você vai pesquisar para poder confirmar. Muitas vezes a gente torce o nariz por preconceito, então eu precisaria ter também esse entendimento. Eu é que tenho preconceito porque falou que é esotérico, porque me doutrinaram que o esotérico é pagão e é mentira e é magia negra. Então, se eu tenho essa crença, essa ilusão de que é assim, eu não vou aceitar naturalmente um conhecimento que está sendo passado ali, mas o meu coração ele fica confortável quando uma coisa é verdadeira. Então vamos seguir esse padrão, né? Ver o que é preconceito que nos tira de receber aquela informação ou não. Mesmo porque, gente, tem outra coisa, nós sabemos que o diabo foge da cruz, não é? Então, se eu estou aqui, eu entendi um ensinamento, pratiquei o ensinamento, me libertou, então o que eu faço? Eu vou contar, né? Aí a pessoa tem aquele padrão que precisa ser libertado, mas a mente é ardilosa, ela não quer sair do comando, então ela vai rejeitar essa informação. Então eu preciso saber disso, que o diabo foge da cruz. Então tá cheio de gente que não quer ouvir isso de jeito nenhum. E não me vem com essas coisas bobas, feita minha mãe me falava, né? Uma mente doutrinada. Lá vem você com essas coisas bobas, dos livros bobos que você lê, né? Então aquela mente é fechada. Ela não quer ouvir. Sabe por quê? Ela vai ter que mudar, né?
Mas como que eu vou discernir se é a minha mente que está torrona, não quer abrir, não quer mudar e quer permanecer no Jesus que vem me salvar? Ó, gente, Jesus não vem salvar ninguém não, tá? Tá? Ele não vem, ele já veio, ele já ensinou, ele já mostrou. Agora, de tempos em tempos, vem um mestre aí sim chamar a atenção da gente. Mostrar, então Jesus, o que ele fez? Né? Ele ensinou como se faz, ele não deu peixe não, ele ensinava a pescar. Agora, a energia dele era tão saudável, tão plena, que ele curava pela aura dele, né? Então, todas as pessoas que se sentiam atraídas pelas palavras que ele dava, pelo olhar manso que ele tinha, pelos ensinamentos que ele passava, eram receptivos a ele. Essa é a salvação, né? Então, se eu sou receptivo a um ensinamento e consigo entender o bem que aquele ensinamento me faz, eu estou sendo libertada. Mas eu que me abri a aceitar e praticar, não é? Porque nem Deus me salva se eu não quiser. Então nós vamos precisar de entender que nesse momento nós temos que dar essa permissão à divindade para assumir o comando. É a minha mente se tornando humilde e permitindo ao divino em mim assumir o meu comando, o comando sobre mim. E a minha mente, então, por que eu nasci com uma personalidade, com uma inteligência? Porque é a única forma que a divindade tem de fazer esse mundo material voltar para ele. Porque isso foi uma fuga dele, né? Então, ele precisa, o mundo material tem que voltar para Deus. Nós temos que voltar para ele, mas ele não consegue, porque a nossa mente não deixa. Então, eu preciso deixar ele comandar a minha mente para que eu consiga me salvar e ajudar os demais a se salvarem também. E Jesus teria sido a criatura que mais perfeitamente conseguiu deixar a divindade dominar a própria mente. Então se transformou naquele ser iluminado e que deixou lá, quando veio, os ensinamentos pertinentes. Eu não estou falando de religião, tá? Mesmo porque hoje eu não tenho nenhuma, mas eu entendi todos os passos, né, que eu devo dar para que eu me salve e junto eu consiga trazer todos os que estão junto comigo, que há todo mundo que está no todo. Então, eu sou Deus e você é Deus. Se a minha personalidade, Maria Cristina Rosa, acatar a inspiração divina, eu consigo me salvar. E se eu consigo ajudar vocês a compreenderem esse processo e a experimentarem, a aderir, né? E a buscar ensinamentos, a colocar em prática, que é e pescar por nós mesmos, pescar o quê? A alegria, a felicidade que está disponível pela frequência vibratória divina. Nós vamos pescar isso, né? Quem que quer? Vocês querem? Não. Olha, eu me proponho a passar o que eu entendo. Eu posso não estar entendendo tudo completamente e vocês têm toda a liberdade de questionar qualquer coisa e falar mais isso e aquilo, porque juntos nós até fazemos que a verdade ela se amplie, né? Então, o que eu estou dando aqui não é definitivo não, né? O que eu estou dando aqui é para movimentar, né, o nosso ser e a nossa mente para uma abertura a embarcar nessa onda agora de alegria e de felicidade. Então, a pergunta, é possível estar completamente alegre e feliz agora? É, porque a Terra já está nessa faixa. E tudo isso que está acontecendo agora é o finalzinho que ainda está na mente das pessoas, há algumas ou grande parte, né, que ainda está vibrando no mental, né, sofrendo os últimos embates para ver se adere então à paz, da alegria e da felicidade divina. Esse é o momento. Aí eu falei quais são as três coisas
que a gente precisa para passar para o mundo da alegria e da felicidade. Peraí, são 3 fatores básicos, né? É a vontade, é a sabedoria e é a atividade. Lembra das 3 coisas que compõem a nossa personalidade? O pensamento, né? Que é a frequência da nossa alma, quem eu sou. Quem eu sou é a vontade, é o nível da vontade. Eu nasci aqui para vibrar em qual faixa, né? Então cada ser humano tem essa vontade, seja no campo da arte, seja no campo da estruturação, seja no campo da espiritualidade, no campo da saúde, né? No campo da legislação, no campo da liderança, cada um está num campo, né? Assim? E muitos num campo só. Então, a vontade. Aí vem a sabedoria, que é o entusiasmo que vai despertar a ação inteligente. Então, sem a vontade, eu tenho que querer. Eu tenho que determinar que vou. Isso desperta em mim um senso, um ânimo, vida, né? Que me dá sabedoria para ir atrás, sabe? E aí eu sei o que vou fazer com a atividade inteligente. Esses são os 3 fatores que nós precisamos de vibrar. Determinei, né, meu cérebro, meu pensamento, quero isso, vou atrás disso. Aí eu falo, uau, vai ser bom demais, né? Então eu cresço aqui e vou procurar entender como, né? Eu começo a me dispor a descobrir como, aí vem a sabedoria e aí eu vou ter as minhas mãos e os meus pés me levando e fazendo o que eu preciso. Gente, sem isso acontecer, a gente não vai sair. Então, se eu não tiver uma decisão que contamine o meu coração e me desperte a vontade de correr atrás, eu não vou correr atrás e nem vou fazer nada. Fica claro isso? Então, deixa eu ver na minha colinha aqui. O que eu não falei para a gente poder falar, né? Então, nós temos que sair do condicionamento limitante do passado, essa é a principal condição, mas eu tenho que querer, tenho que estabelecer isso, né? E o homem, então, essa consciência nós precisamos ter, ele tem dentro de si essa força descomunal, ela é uma força imensa, ela é construtiva, se ela precisar de derrubar, ela vai derrubar, né? Porque Deus, ele está acima do bem e do mal, e aí ele precisou até de produzir muitas coisas que derrubassem o mal, não foi? Mas agora a gente está nessa força descomunal para o bem, para a alegria, para a felicidade. Então nós precisamos escolher aderir, né? E é dentro de nós que nós vamos criar este mundo maravilhoso de 1000 anos de alegria e de felicidade. Então eu vou usar toda essa inteligência, todo esse dinamismo que tem dentro de mim, né, vibrando junto com a divindade para construir esses 1000 anos de felicidade, porque nós somos co-criadores, mas vamos parar de co-criar no mundo mental só, que é o mundo da discórdia, o mundo da competição. Nós estamos saindo desse mundo, nós estamos agora no mundo da cooperação. Então, quer usar todo essa maravilha que a gente tem para crescer, né, em alegria e felicidade, tá bom, gente? E aí, essa felicidade, ela independe de riquezas, tá? De coisas materiais, tanto que vocês vão notar que provavelmente a gente vai começar a diminuir a tudo, tanto que o minimalismo está em alta, né? Porque muita coisa é ilusão, muita coisa é perda de tempo e de energia. Então nós vamos passar a valorizar a alegria e a felicidade, não precisa de muito auê, precisa da gente estar em paz, né? E estar vibrando nessa faixa. Então a gente vai construir esse mundo e a gente juntos, né? Tá? E só há um jeito, né? Olhar de cima. Então eu vou contar uma historinha para terminar, que um dia eu estava com uma situação em família para resolver, e estava aquele embate lá, eu falava, minha nossa, como que eu vou conseguir, Senhor, me inspira, né? Aí imediatamente me veio aquela imagem de um Buda assim, né? Essa imagem de Buda que a gente tem de perninha cruzada, meditando, aquela carinha boa, mas levitando mesmo, nessa altura assim. Puxa, eu compreendi imediatamente, né? Sai disso, sobe, né? Quer dizer, se desidentifique disso daí, né?
E para que a gente possa, então, Maria Helena, chegou, né, Catiúcia, estou me sentindo no direito de estar feliz diante... não estou me sentindo no direito de estar feliz diante de tanto sofrimento. Quero entender mais para que eu possa me libertar. É justamente o que você precisa, é se sentir muito e muito feliz nesse momento para você puxar os outros para você. Então não tenha medo, nem dúvida e nem miséria em ser feliz. Porque ao invés de se sentir culpada, vai se sentir bem. Porque somente vibrando alegria e felicidade que a gente vai conseguir puxar os demais. A gente não puxa ninguém que não quer vir, mas você se torna atraente. As pessoas vão olhar e falar, por que ela tem e eu não tenho? Por que ela está e eu não estou? O que ela tem que eu não tenho? Né? Então, se ela conseguir sair da inveja, ela vai começar a te reparar e te imitar. Então, por favor, acabe com essa dúvida. Acabe com essa culpa e se jogue na alegria e na felicidade. Porque aí você estará sendo uma bênção para o mundo, você estará fazendo com que a humanidade toda suba. Toda palavra de contentamento e de amor que você soltar, estará fazendo o mundo inteiro subir. Porque esse ar, todo mundo está dentro dele. Gente, nós precisamos de entender isso, não é? Assim as culpas vão sumir, né? Tá? Então, falei sobre o comentário acima, excelente reflexão, você é ótimo. Catiúcia, você é ótima também, né? Todos somos ótimos, só o que nós precisamos é vibrar nessa faixa sempre, sem miséria, sem medo de ser feliz. Relaxe e sorria e cante né? E saltite, vamos saltitar de felicidade, vamos cantar e vamos vibrar. E se não quiser fazer nada disso, também não tem importância, mas deixa essa serenidade, essa coisa mais gostosa crescer dentro de você. Sabe que às vezes a gente está quietinho, sentadinho, assim, feliz da vida, o ambiente vai acalmando? O ambiente acalma. Você não precisa de falar nada, mas se quiser, pode falar. Mas como as pessoas, quando elas estão muito agitadas, elas não vão aceitar que o diabo foge da cruz, então é melhor ficar caladinha e tranquilinha lá, né? Eu faço isso muito. Fico vendo todo mundo conversar e estou lá quietinha e eu observo um, observo o outro. Quando eu puder, eu falo. E às vezes eu falo, estou entusiasmada demais. E outra coisa que eu preciso regular em mim, né? A gente vai aumentando o tom, né? Então é isso que precisa, isso mesmo, fazer isso a partir de hoje, vibrar na frequência máxima, sem achar que está prejudicando ninguém. Agora, se alguém se sentir ofendido, agredido com a minha felicidade, eu não posso fazer nada, posso? A pessoa precisa compreender que ela está se colocando nesse nível, não é? Alegria é o remédio. E alegria é o remédio mesmo. Literalmente, você quer curar suas coisas? Dê gargalhada. Gente, a alegria é o remédio. É o remédio. Tem uma yoga aí que chama yoga do riso, ou yoga, né, conforme vocês queiram. Yoga do riso, pessoa dar gargalhada. Seishinoe tem essa terapia de dar gargalhada. Porque a gente começa gargalhando mesmo sem vontade e acaba sendo contaminado. Isso libera todas as tensões, libera o seu diafragma e você pode respirar com maior fluência e naturalidade. Então a felicidade que vem é imensa. Então vamos nos libertar, caramba, né? Chega, gente, chega de sofrimento. A gente ganhou de presente agora 1000 anos de alegria e de paz. E sabe o que vai acontecer? Se a gente embarcar aí, nós vamos vencer essa coisa dos 80 anos, dos 90 anos. A gente vai durar muito mais tempo e vai rejuvenescer. O rejuvenescimento virá pela alegria, sabe? Por essa libertação interior. Gente, é isso. Muito obrigada, né, pela audiência, tá? E eu desejo de coração, assim, que vocês
Vivem com contentamento e alegria nos seus lares, nos seus trabalhos. Vamos fazer isso ser a tônica, né? Não questione ninguém, não recrimine ninguém, não condene ninguém. Deixa, solta, porque a divindade está dentro de cada uma, né? E eu costumo falar isso, todo mundo tem seu anjo de guarda, a gente não precisa ficar cheio de dedo não, querendo proteger, não, e nem achando que vai agredir, né? Vamos sim ser felizes, né? Obrigada, querida, muito carinho por você também, muito obrigada, porque essa troca, ela está sendo muito benéfica nesse momento na humanidade. Eu falo isso sem menor reserva de estar sendo útil, porque eu nasci com essa missão e abracei conscientemente, né, de levar para as pessoas, para o mundo, do jeito que eu puder, palavras que construam. E faço o trabalho diário de restringir e diminuir as que desconstroem. Tenho feito esse trabalho e tenho conseguido. Todo mundo pode, gente. Vamos em frente, né? Beijo. Até amanhã. Senão não vou parar de falar. Tchau. Muito belo mesmo.